vendo a nossa sociedade sendo destruída, né? A nossa sociedade perdendo sonho, perdendo visão, perdendo relações, perdendo valores. Você só vem perdendo, né? Não é só perda financeira, mas assim a gente vê que a nossa nação, o nosso povo, e isso se reflete nas nossas igrejas, nós estamos sendo mais perdedores nesse jogo da vida, ou nesse jogo da família, ou do casamento, do que qualquer outra coisa. E eu creio que o tema do nosso evento aqui, que se trabalha uma família além do seu tempo, eu creio que nós temos que pensar na perspectiva, talvez, que Deus tenha para cada um de nós. Eu creio que nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade, não só de melhorar ou transformar o nosso casamento, a nossa família, as nossas relações, mas ao voltar às nossas igrejas, às nossas comunidades ou à nossa vizinhança, uma grande responsabilidade também de nós estarmos passando ou transferindo essas coisas. Eu não sei se vocês são daquele tempo da família Jackson. Jackson, né? Aquela família... Qual era a característica daquela família? A família do futuro, né? Falavam, viajavam, tal. Gente, isso já chegou, né? Nós já estamos vivendo, né, quase aquela realidade, né, de viagem, de teletransporte. Então, tem famílias que são famílias além do seu tempo. Eu lembro quando a gente assistia aquele desenho, né? Brincadeira, né? A mulher entra naquele negócio, parece um secador, já sai cabelo pronto, né? Aquele teletransporte, aquelas viagens, aquelas coisas assim. A rapaziada mais nova aí não sabe do que eu estou falando, né? Não tem problema. E era sempre assim, um objetivo nosso, né? Poder assim, imaginar um futuro como aquele. Mas também tinha um outro desenho muito legal, acho que essa geração já conhece também, né? Que é a família Flintstones, da Idade da Pedra, né? Da Dilma, né? do Fred, né? Aquela coisa toda. Então nós temos duas vertentes de família aqui, né? dos Jacksons e dos Flintstones. E eu não sei qual é a sua família, né? Se você está da Idade da Pedra, ou se você está ali, né, além do seu tempo, vivendo talvez como a família Jackson. A gente que era criança, a gente sonhava com aquele tipo de família, com aquele tipo de facilidades, com aquele tipo de vida, com aquele estilo de vida, né? E quando você olhava a família dos Flintstones, né, da Idade da Pedra, você fica imaginando, mas que coisa atrasada, que coisa estranha, que coisa ruim, né? E eu fico pensando que tipo de família nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo a família Flintstones na Idade da Pedra, né? Quer dizer, o mundo está à frente, as coisas estão acontecendo, as coisas estão por aí, e a gente está vivendo ainda na Idade da Pedra. Ou se continuamos uma família, né, Jacksons, que tem uma perspectiva de futuro, né, de sonhar o futuro, desejar o futuro e ir trabalhar para o futuro. Eu espero que nós possamos ter uma evolução, talvez, de algumas famílias que estão nesse percurso, né, da família Flintstones para a família Jacksons, e assim com esse evento a gente possa sair da Idade da Pedra, talvez que o diabo tem nos colocado, né, de ficarmos como estamos e deixar como estão as coisas, para partir para algo novo e diferente, né? Tem uma história muito, muito legal, né, que quando um casalzinho já de idosos, né, eles vão se casar e aí eles entram numa farmácia. Os velhinhos passaram a lista para o farmacêutico, né, e o farmacêutico, olha, nós temos tudo isso aqui. Aí um olhou para o outro e falou, querida, eu acho que a gente pode deixar a nossa lista de casamento aqui, né? Eu e a Ieda, nós vamos fazer 40 anos e seriamente nós estamos pensando em fazer uma lista de casamento e deixar ali, né? Na farmácia, sem dúvida, né? Mas assim, quando a gente pensa num tema, como nós estamos trabalhando aqui, uma família além do seu tempo, não é uma família aquém do seu tempo, mas uma família além. Uma família que inspira, uma família que tem visão, uma família que tem sonhos, uma família que está em busca de algo. Quando você vê uma família aquém, e hoje é a maior realidade das famílias, não só na sociedade, mas dentro das igrejas, aquém daquilo que Deus planejou, aquém daquilo que Deus desejava, aquém daquilo que ela sonhou, daquilo que ela precisa,
aquilo que ela quer. Então, isso é muito triste. E nós precisamos pensar que nós temos que ser uma família além do nosso tempo, né? Não somente vivermos o nosso tempo e não sermos aquém daquilo que Deus espera e daquilo que nós sonhávamos, mas também uma família que inspire outras famílias e que faça com que as outras pessoas desejem ser famílias como nós somos famílias. Então, quando nós pensamos nesse título, é pensarmos assim, o que nós podemos fazer de uma tal forma que nós possamos ser esse tipo de família além do nosso tempo. Alguém que está vivendo numa perspectiva de ir para frente e fazer coisas novas e diferentes que as pessoas não têm feito. Pensando nisso, nós vamos trabalhar, nesse primeiro momento, construindo um relacionamento transformador. Então, quando a gente fala construindo relacionamentos transformadores, nós estamos entendendo que a área de relacionamento é uma área-chave na família. É só você pensar em termos assim do corpo humano. E aquilo que faz com que o corpo humano se relacione, quer dizer, o que faz com que o corpo humano seja um corpo? É todos os órgãos, todas as coisas que fazem com que eles se relacionem e façam com que ele aconteça. Então, relacionamento é algo essencial. E, às vezes, o relacionamento é aquilo que nós estamos deixando de lado, ou aquilo que nós menos importamos. Às vezes, a gente se importa com o carro, com a televisão, com o bem, com o estudo, em dar um dinheiro, em ter um tênis, ou comprar uma roupa legal para os nossos filhos, ou mandar para a escola. Nós estamos preocupados em equipar, em dar, em formar todas as coisas, e vamos deixando de lado a área de relacionamento em que Deus quer que nós venhamos a investir e entender que isso é a coisa mais importante e é um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e transferir para outras pessoas. Então, o relacionamento geralmente é aquilo que a gente sempre deixa, né? Vai deixando, para depois eu mexo, depois eu arrumo, depois eu trato, depois eu lido. O relacionamento a gente sempre vai colocando ali na prateleira. Não, o mais importante é eu fazer isso, fazer aquilo, comprar isso, ou trazer aquilo outro, proporcionar isso, e a gente vai deixando a área de relacionamento em segundo plano, em um plano não tão importante. Quando der, quando eu puder, quando as coisas estiverem melhor, eu vou investir na minha área de relacionamento. Quando a gente vê na Bíblia, Deus se preocupou em se relacionar conosco e nos ensinar relacionamento. E encontrar esses valores que nós precisamos vitalizados dentro da área de relacionamento. Então, quando eu desconsidero relacionar-me, ou o que eu preciso para relacionar, ou como me relacionar de uma forma sadia, santa. Então, nós perdemos aquilo que faz o elo para a vida ser feliz. Perdemos aquilo que faz as interligações de tudo que temos ou que somos, para que a felicidade possa acontecer na nossa vida. Então, quando você vê qualquer área de desenvolvimento na Bíblia, você vai ver que sempre há uma preocupação em relacionar. Relacionamento de Deus com o homem, do homem com o homem, da mulher, tudo vem através de relacionamentos. E a prioridade é dada a essa forma, a essa maneira em que nós nos relacionamos. Parece que relacionamento é uma coisa natural. Parece que o relacionamento é alguma coisa que existe em nós. Mas, na verdade, não. Nós temos que fazer relacionamentos, nós temos que desenvolver relacionamentos, nós temos que investir em relacionamentos. O relacionamento é nato no sentido assim, há uma necessidade. Nós somos seres, fomos criados por Deus para nos relacionar. Então, isso é natural. É natural a minha necessidade. Veja, o que mais você precisa? Você precisa de um abraço, você precisa de um beijo. Você precisa de que alguém te fale que você é importante. Você precisa que alguém dê atenção para você. Você precisa que alguém ouça você. Você precisa, às vezes, falar com alguém. Você precisa receber alguém. Então, você vê que essas coisas começam a produzir saúde em nós. E a Bíblia não entende só como saúde, mas ela entende como santidade. É um processo em que nós nos santificamos, nos purificamos, nos fortalecemos. Então,
Por natureza, nós somos seres relacionais. O relacionamento é algo natural em termos da sua natureza. Mas se ele não for desenvolvido, ele não vai acontecer. Se eu não trabalhar, se eu sempre ficar me justificando, eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, é a minha forma de ser, é como eu fui criado, é como meu pai e minha mãe me ensinaram, é o meio em que eu vivi, você começa a perder o sentido da vida, ou o valor que a vida poderia ter. Então, quando a gente vai visitar uma pessoa enferma, pessoa que está acamada, pessoas que já sabe que está prestes a morrer, a grande agonia dela é que ela não se relacionou, que ela precisava relacionar. E às vezes algumas pessoas ficam segurando a vida, não se permitindo ir ao encontro do Senhor ou partir desse mundo, porque querem resolver relacionamentos que nunca lidaram a vida toda. E naquele momento ela vê que o que ela perdeu, o tesouro que ela perdeu. E aí quando a gente visita pessoas assim, a agonia, o desejo dela, o que ela fala, o que ela pede, sempre está em busca. Ninguém me visita, ninguém me abraça, as pessoas se esqueceram de mim, as pessoas não ligam, as pessoas não estão se importando com o que eu estou passando. Mas ela nunca investiu em relacionamento. E agora ela sente que ela está partindo. E aquilo que ela poderia ter ou levar, ela está indo com as mãos vazias, sem valor nenhum. E nós nos justificamos de diversas maneiras. Eu já tenho certa idade, eu sempre fui assim, eu sempre tratei dessa maneira, eu sempre lidei dessa maneira. Nós temos milhões de desculpas. Eu poderia te dar um monte, mostrar que a minha família não era uma família normal. A minha família era uma família assim, totalmente desconfigurada. Meu pai nunca me beijou. Num certo dia eu tomei coragem, fui lá e dei um beijo nele, né? O velho quase morreu, né? O que aconteceu? Coisa mais estranha, né? Quer dizer, eu estava desconcertado, ele estava mais ainda, né? Porque foi um negócio... Mas aí depois ele entendeu que era uma forma que eu gostaria de começar a me relacionar com ele. Então, toda vez que eu visitava, então eu fazia questão de beijá-lo, né? Mas assim, você vê assim que muitas coisas passam na nossa vida e às vezes as coisas mais importantes nós deixamos. Quantos pais que às vezes a gente encontra que os filhos já se foram do lar, que nem os nossos filhos. Nossos filhos estão todos casados, morando longe da gente, muito longe da gente, né? E eu vejo assim, se nós não tivéssemos investido em relacionamento com eles hoje, eu e a Ieda, né? Nós não só estaríamos só nós dois, que é uma maravilha estar só nós dois em casa, né? Mas nós não teríamos o relacionamento que nós temos com eles e o elo que nós temos com eles, mesmo eles casados, com filhos, nós nos mantemos relacionados. Mas você vê que muitas pessoas da terceira, quarta idade, ou pessoas idosas, reclamam, porque os filhos, ou as filhas, ou as pessoas não se relacionam, elas estão sozinhas, elas estão isoladas. E quando você vai conversar com essas pessoas que se sentem assim, você vai ver que ela não deu importância a se relacionar ou a desenvolver relacionamentos sadios dentro da vida dela. Veja, quando Deus criou o homem e a mulher, criou com o propósito de relacionar-se, não só com ele, mas entre os dois. Então, a gente vê que quando Deus criou o homem e a mulher, foi para o relacionamento. E é interessante que eu gosto de usar essa figura que é verdadeira. No Éden, Deus criou o jardim. Um jardim para que eles pudessem habitar e viver. O jardim era o nosso lar. O jardim era o lar de Adão e Eva, porque a parte do jardim, a parte do Éden, o mundo era hostil. Não existia árvores ainda, não existiam plantações, não existia nada. Mas Deus criou um ambiente propício para que tanto Adão como Eva pudessem ter todas as coisas necessárias e essenciais para que eles pudessem se relacionar. Então, quando você vai para Gênesis capítulo 2, né, você percebe que quando há uma descrição de novo sobre a criação do homem e da mulher, ali no capítulo 2, a ideia é buscar que Deus, na preocupação de criar um espaço, um ambiente propício para que esse relacionamento acontecesse. E nós temos que o nosso jardim, o nosso Éden, é o nosso lar. Deus colocou um Adão e uma Eva
num local específico, que é a sua casa, e está dando e quer dar todas as condições para que você possa se relacionar entre vocês e se relacionar com seus filhos e com a sua família. Isso é tão bonito que quando você sai de Gênesis, falando que é de Gênesis, Apocalipse, né? Quando você sai de Gênesis, onde Deus cria todas essas coisas, né? Cria esse espaço, cria esse jardim. Interessante que paraíso, eu não sei se você sabe, o jardim também é parque. A mesma palavra no hebraico você traz como parque ou diversão. Então, o lar, esse espaço que é a família, é um local de diversão, de relacionamento, de você poder viver e experimentar todas as coisas da vida. Então, quando, né, o homem peca, a mulher peca, o ser humano peca, eles são tirados desse lar, eles são tirados desse jardim e vão viver no mundo hostil. E ali, né, Deus manda Jesus Cristo para morrer na cruz, nos salvar e nos resgatar. Em Apocalipse, fala que quando nós, na primeira carta das 7 igrejas, a primeira carta, quando Jesus fala a essa igreja, ele fala em resgatar o primeiro amor, em que seria concedido novamente esse jardim, esse Éden, esse jardim, e nós poderíamos comer da árvore da vida para vivermos dentro dele. Então, nosso destino é esse. Deus nos criou para isso, Jesus também morreu para nos conceder esse espaço que é o nosso lar e a nossa família, para que nós pudéssemos nos relacionar entre nós e com Ele. Agora, se eu desconsidero tudo isso e fico tentando montar esse jardim com o meu carro, com a minha casa, com a minha televisão, com o meu computador, ou com a minha viagem, ou com o meu dinheiro, eu começo a montar um jardim próprio, sempre vai ser um jardim hostil. Mas quando eu permito que o jardim seja montado por Deus, com os valores de Deus na minha vida, com aquilo que eu preciso e necessito para que o meu relacionamento aconteça, não só com Ele, mas com a minha família, aí sim eu começo a resgatar esse paraíso. E hoje, se você perguntar para as pessoas, para os casais, para as famílias, como é a sua casa? 80% vai te falar, é um inferno. Um inferno. Por quê? Bom, o inferno tem um que tenta o outro, que briga com o outro, que faz confusão com o outro, que compete com o outro. Quer dizer, é só confusão. Se você está vivendo isso, é só uma partinha do inferno. O inferno é pior que isso, mas assim, isso já é um inferno. Mas quando você resgata essa figura do Jardim do Éden, esse local para se divertir, para se relacionar, onde Deus coloca tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, e nós começamos a usufruir disso e a nos relacionar melhor, o paraíso vem a acontecer. Então eu quero que hoje um paraíso possa estar sendo reconstruído na sua vida. A visão de algo, de um local e de um relacionamento sadio e bacana, ele é verdade e pode existir. E Deus trabalha nas nossas vidas no sentido de construir isso e desenvolver isso. Esse paraíso, esse local nosso, necessariamente não precisa acontecer como aconteceu comigo com a Ieda, extremamente novos, 21, 17 anos, mas pode acontecer com você com mais idade ainda, né? E você vai ver que com Abraão, ele foi redescobrir o seu paraíso, ele foi redescobrir o seu Éden, o seu jardim foi sendo construído em Deus quando ele já tinha 75 anos. 75 anos, né? Ele viveu um tempo bom dentro desse propósito e plano de Deus, mas poderia ter vivido muito mais se ele tivesse acordado antes para essa realidade que Deus queria construir na vida dele. Então veja, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, vai nos introduzir a história de Abraão e Sara, e lógico que isso vai nos fazer relembrar toda a história deles, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Então vamos ver os primeiros versículos, do capítulo 12, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão
como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu, em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Abraão, houve fome, versículo 10, houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Um relacionamento na família, ou um relacionamento que Deus está construindo, como estava construindo com Abraão e Sara nesse momento, algumas coisas são essenciais e importantes para que ele aconteça na sua pureza, para que ele aconteça no seu desenvolvimento e dentro do propósito do plano de Deus. A primeira coisa que você vê ali é que Deus, ele dá uma visão a Abraão. Olha, sai, casa, né? Já era casado com Sara, eles não tinham filhos, Abraão já era avançado de idade, mas ele vivia dentro da tutela familiar, dentro da tribo familiar, nas relações familiares. Então, ele não era a família dele, era a família em que ele vivia dentro. Ele não tinha uma família própria. Os seus valores eram os valores de seus pais, eram os valores da sua tribo, eram os valores ali. Ele não tinha os seus próprios valores, ele não tinha... as suas relações estavam todas comprometidas, estavam todas relacionadas. É assim que acontece com a gente. Você está dentro de um lar, antes de se casar, e você tem os valores da sua família, você tem os valores do seu pai, da sua mãe, como vocês faziam, como vocês viviam, como vocês se comportavam. Então, quando a gente casa e Deus vai trabalhar no nosso relacionamento, o que Ele nos coloca é que nós devemos deixar pai e mãe e devemos sair para aquilo que Deus tem para nós. E esse é um fator importante para nós, é um fator que a gente prega em todos os casamentos, né? Deixará o homem, né? E aquela coisa toda. Então, você entende que Deus tem um propósito nesta separação. Eu lembro quando minha última filha foi casar, né? E eu li o texto de Gênesis, né? Que eles deveriam deixar pai e mãe. Eu falei, veja bem o que está escrito aqui. É deixar, não é abandonar. Vocês vão nos deixar por um pouco de tempo, mas não abandonar seu pai e mãe. Mas assim, na verdade, o desligamento ele é importante. Na verdade, o desprendimento do casal, tanto do homem como da mulher, para um novo relacionamento em Deus, ele é essencial. Por isso que quando Deus dá a visão a Abraão, daquilo que ele daria, daquilo que ele faria, daquilo que ele teria para eles, a primeira atitude é esse desligamento. Desligamento da minha cultura, desligamento do meu jeito, da forma que nós éramos, porque Deus quer construir algo novo. Então, Jardim do Éden, Parque, toda essa ideia de algo novo e diferente que Deus quer fazer na nossa vida. Então, é essencial e importante que nós deixemos de lado. Não é abandonar, mas é deixar de lado tudo aquilo que foi nos ensinado ou tudo aquilo que foi nos passado como verdade. Por quê? Nós vamos descobrir uma nova verdade. Nós vamos viver uma nova vida, uma nova família, uma família diferente. Porque senão, você, como Abraão anteriormente, estaria só transferindo, né? Só transferindo aquilo que a sua família viveu, você vai viver a mesma coisa, o outro vai viver a mesma... mas não é importante, não, mas Deus quer fazer algo novo, diferente e maravilhoso. E nós precisamos entender que esse deixar para que você possa se desligar, para que algo novo possa acontecer, é essencial. Veja, Abraão cometeu um erro. Ele levou o sobrinho, bom, se Deus vai fazer uma nova família, se Deus quer isso, então
eu preciso de um filho. Já que eu não tenho filho, eu vou pegar Ló e vou fazer dele meu filho. Ele fez certo? Entrou pelo cano? Deu desentendimento? Deu briga? Deu partilha de bens? Deu tudo confuso. Não dá certo levar cunhado, cunhada, não dá certo levar parente. Olha, para começar algo novo, tem que ser totalmente novo. Às vezes não é uma pessoa que nós estamos levando, às vezes são ideias, às vezes são jeitos, costumes, cultura. Eu não sei qual é o seu Ló. Às vezes o seu Ló pode ser um cunhado, uma cunhada, uma sogra, um sogro, sei lá quem é que você está trazendo para dentro de casa, né? E depois você não consegue colocar mais para fora de casa, né? Mas às vezes o Ló necessariamente não precisa ser uma pessoa. Pode ser o meu jeitinho que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Pode ser a maneira em que as coisas aconteciam ou se faziam. E Abraão, ele teve um problema sério em relação a isso. Um custo altíssimo para se desfazer daquela coisa errada que ele havia feito. Porque Deus falou para ele, olha, é só você e Sara. Eu vou constituir família. Mas ele não acreditou em Deus. Ele não imaginou que naquela idade ele poderia ter filhos. Veja, eu não sei qual é o Ló da sua vida que você tem carregado e que você tem colocado. Mas você precisa prestar atenção. Porque muitos de nós temos costumes de levar os nossos Lós junto conosco. E eles, em algum momento, vão causar problemas seríssimos e dificuldades e um custo que você vai ter que pagar se você quiser consertar. Abraão, quando descobriu isso e percebeu isso, do engano e do erro que ele havia feito, ele precisou abrir mão do seu direito, abrir mão do seu valor e falar, olha, escolhe para onde você quer ir, pega o que você tem de melhor, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E ele pagou um alto preço para poder se desvincular daquilo que não era a pessoa Ló, mas o que Ló representava fora do propósito e do plano de Deus para um relacionamento sadio que ele queria ter com Sara e Abraão. Mas outra coisa importante dentro de um relacionamento sadio e que você vê dentro desse contexto dessa carta é que ambos tinham uma visão, tinham um sonho. Deus deu para eles, em termos assim, nós vamos nos relacionar para construir isso juntos. Nós vamos nos relacionar para atingir o nosso objetivo juntos, que no caso ali era a terra prometida. Era uma terra que eles não haviam ainda visto, ou experimentado, ou pisado. E Deus dá um objetivo comum para eles nesse sentido. Então, um bom relacionamento pede de nós um objetivo comum para a família. Um relacionamento, ele se fortalece quando ele tem um propósito comum daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente casa, a gente é cheio de visão, sonhos, desejos. Eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter meu primeiro milhão com 30 anos, né? Eu vou comprar esse carro, vou comprar aquela casa. Quer dizer, a gente tem inúmeros objetivos, né? E achamos que é objetivos. Na verdade, são desejos, são vontades. Agora, sim, será que nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida enquanto casal? Nós sabemos qual é o objetivo que Deus tem para nós? Qual era o objetivo de Sara e de Abraão? O objetivo era poder construir e chegar naquilo que seria o jardim do Éden deles, que seria o local onde eles poderiam se constituir nação, ser família, ter o desenvolvimento, tudo aquilo que Deus tinha para eles. Então, veja, quando a gente perde o objetivo de construir o nosso Canaã, o nosso Éden, o nosso jardim, e só pensamos em outras coisas, nós saímos do plano e do propósito e da vontade de Deus. Se para Abraão e Sara era Canaã, onde os seus sonhos seriam realizados, então, quer dizer, a gente está falando de um local, nós estamos falando de uma terra, de um local chamado meu, de um jardim chamado meu, de um espaço onde tudo ali se desenvolveria, cresceria e se formaria a grande nação de Israel. Então, se o nosso objetivo não é o nosso lar,
Se o nosso objetivo não é construir o nosso espaço de relacionamento entre nós, o nosso desenvolvimento, então nós estamos fora do objetivo de Deus, fora daquilo que Deus tem para cada um de nós. Veja, às vezes a gente tem tantos objetivos pessoais, alvos pessoais, desejos pessoais ou vontades, mas assim, a gente nunca pensa assim, qual é a vontade de Deus? Bom, a primeira vontade de Deus é que você tenha esse local. Esse local hoje é a sua casa, não importa onde você mora, como você mora, esse local pode se tornar um jardim do Éden, um local de aprendizado e relacionamento, de alegria e de felicidade. Então, lá em casa, é uma brincadeira. A gente vive um jardim do Éden, né? Principalmente agora sou eu e Eda, né? Adão e Eva direto lá, né? A gente brincando para cima e para baixo, né? Sabe? E eu vejo que nós perdemos muita alegria da família. Perdemos muita alegria da casa, do local, da brincadeira. Né? A gente já morou em casa de tábua, a gente já morou em casas grandes, casas pequenas, apartamentos, mas não é o local, não é o bairro, não é o que eu tenho, mas é o que eu faço, é o que eu me relaciono ali dentro. A gente já morou em um lugar extremamente simples, humilde, e a gente era feliz, a gente se relacionava bem. A nossa felicidade não estava em se a gente tem ou não tem as coisas, mas era o que a gente estava fazendo entre nós, construindo entre nós as coisas. Hoje a gente mora bem, mas a gente já morou mal. Não que a gente estava morando mal e estava infeliz, não, a gente estava feliz. A gente brincava que chovia mais dentro de casa do que fora de casa. Né? Quando meu sogro foi me visitar a primeira vez, né? Primeiro me venderam uma casa que falava, olha, é uma casa pré-moldada, linda, você vai gostar. Eu comprei às cegas a casa pré-moldada. Aí chegou a casa pré-moldada, era um barracão. Aí eu já tinha gasto dinheiro lá do seminário, falava, tem que montar esse barracão. Aí montou o barracão, telha de zinco, né? Só faltou o samba, né? Barracão, telha de zinco. Mas assim, chovia mais dentro do que falou que chovia aqueles picos, era tudo telha furada, tal, né? E a gente se divertia. Meu sogro foi me visitar uma noite lá, e aquela coisa de sogro, né? Chega no dia especial, muita chuva, muita água, né? E de repente a água aí dentro de casa, ele levanta os colchões, molha todo mundo e, sabe? E hoje, graças a Deus, a gente está numa situação diferente, mas assim, independente aonde você está, se o Senhor está ali, e se o importante para você é o relacionamento, é se relacionar, você não tem que ter vergonha de convidar seus amigos, ou convidar a sua família, ou mesmo a igreja, as pessoas, para conhecer a sua coleção de cristal Poços de Caldas. Né? Né? Tem irmãos que não convidam, não querem se relacionar porque só tem Poços de Caldas, né? Coleção Poços de Caldas lá em casa, aqueles potinhos, né? de requeijão, né? Que a gente compra. Aproveitar o copo, né, irmãos? Né? Ou aquela coleção de xícaras diferentes, né? Já viu? Você tem uma xícara de cada tamanho, de cada cor, né? Eu lembro assim, quando nós começamos os grupos pequenos na nossa igreja, quando nós começamos os grupos pequenos da nossa igreja, um dos objetivos dos grupos era buscar relacionamento entre as pessoas. Né? Em São Paulo, o que mais falta é relacionamento. E aí, os irmãos tinham constrangimento, vergonha de abrir as casas e mostrar o que tinha e tudo mais. Né? E aí a gente começou a trazer o pessoal para casa e falava, gente, ó, essa é a nossa casa, né? Está bagunçada, ou, claro, eu sempre procurava arrumar, ajeitar, mas olha, nós somos simples, é isso, tal. E aí as pessoas começaram a ver que o mais importante não era se o sofá estava furado ou não, se era a coleção Poços de Caldas, mas era a oportunidade de estarmos juntos, nos relacionando e vendo. Abraão e Sara, eles tinham um objetivo, e o objetivo era construir a sua casa, construir o seu lar em Canaã. E para isso, eles sabiam que eles tinham uma jornada para isso. Então veja, o relacionamento, né, e quando a gente pensa em termos assim, de relacionamentos que transformadores, você vê que ele não é alguma coisa que acontece, é alguma coisa que é intencional. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que buscar acontecer. Não importa como eu sou, ou de que forma eu sou, o que eu tenho, o que eu não tenho, mas é alguma coisa e um mecanismo que eu tenho que trabalhar e fazer acontecer. Então, você vê na jornada de Abraão e Sara que eles vão aprendendo a se relacionar. Eles vão aprendendo a buscar, mesmo antes de atingir o objetivo pleno deles, ou a conquista que Deus tinha para eles. E você vê que é bacana em cada momento em que Abraão dá um passo ou alcance, ele ergue um altar, um símbolo, né, um memorial
de que Deus está alimentando a visão dele de um lar feliz, de uma família feliz. Então, se os nossos lares não tiver um altar do Senhor, se o meu relacionamento ele não é pautado na palavra de Deus, se o meu relacionamento não é pautado nos meus momentos em família com Deus, é um relacionamento frágil, fraco, insustentável. E Abraão, ele vai sustentando o seu objetivo, né, em termos de alcançar esse desenvolvimento e chegar àquilo que eles mais queriam, através de, a cada momento, estar erguendo. A gente só viu 2 momentos aqui, mas já, depois nas outras passagens você vai ver outros momentos, em que a cada momento ele faz um altar, ele faz uma marca, ele faz uma celebração, ele faz uma dedicação, um reconhecimento de Deus nesse processo. Interessante que, logo após essa passagem que nós lemos, né, Abraão deixou de perceber ou de querer Deus dentro disso. E ele fala assim, olha, eu vou resolver isso da minha maneira. Eu vou resolver isso, essas circunstâncias aqui, eu sou um grande homem, eu tenho uma visão de Deus, é um propósito de Deus. Então, quando você vai em Gênesis capítulo 12, né, e continua essa leitura, você vê que Abraão, ele pensa o seguinte, veja, quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Abraão entra no Egito, e ele vai nesse sentido porque ele vê a necessidade, ele vê a fome, ele vê o problema acontecendo. E aí ele tenta resolver os problemas da sua maneira, da sua forma de pensar, na sua lógica humana. Bom, falta comida, eu vou aonde está a comida. E ele esquece de depender de Deus, de se relacionar com Deus e buscar a Deus. E o que ele faz? Ele já começa a estragar o seu casamento, porque ele faz Primeiro, ele sai do foco e sai do destino. Segundo, eles estavam ali para construir o seu lar, construir a sua Canaã, construir o seu paraíso, o seu Éden, aquilo que Deus estava prometendo a eles. E ele sai por circunstâncias, momentos circunstanciais de fome e necessidade, ele vai para a lógica humana, ele vai para o pensamento humano, fala, vou decidir, eu vou pensar e vou para o Egito. Essa é a minha fome, eu preciso saciar a fome dos meus servos, e ele vai em essa direção. Bom, isso já foi um erro, né, porque ele deixou de se relacionar com Deus e começou a se relacionar consigo mesmo, com a sua vontade, com o seu desejo, com aquilo que ele queria. Bom, segundo erro, que já foi uma quebra, primeiro foi essa quebra da vontade de Deus e de sair do propósito de Deus. Quando você sai do propósito de Deus, você comete muitos outros erros. O próximo erro que ele fez foi ter medo, e com o medo ele faz o erro de fazer com que Sara passe somente por sua irmã e não com sua esposa. Porque aí, se os egípcios souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então você diga lá que você é minha irmã, né? A gente é meio irmão, a gente é meio parentela, então aí eles não vão me matar, vão me poupar e a gente vai estar bem e vai estar seguro. Ele quebra o relacionamento com Sara. Ele quebra o relacionamento de confiança com Sara. Qual mulher que gosta de um homem covarde? Se por um lado ele parece corajoso, vamos para o Egito, mas foi pela própria vontade, seu próprio desejo, sua própria sorte, sem seguir a orientação de Deus para onde ele deveria estar indo. Então ele quebra isso. Com isso, ele começa a quebrar o seu relacionamento com a sua esposa agora, porque ele a expõe numa situação de fragilidade. Ele mente, faz ela mentir, e se coloca numa situação para que o relacionamento dele com o Egito ou com o faraó possa ser um relacionamento melhor. Então nós vamos fazer, ele começa a dar jeito nos relacionamentos e foge do plano e do propósito de Deus e quebra o relacionamento, primeiro com Deus, porque sai do propósito de Deus, segundo, ele quebra com a própria esposa. E aí você já viu o problema que dá, a dificuldade que dá. Ele quebrou por quê? Qual mulher que quer confiar num homem que fala que eu não estou em casa, não, fala que eu saí, não, fala que eu não tenho dinheiro, não, olha, faz qualquer coisa, olha, não... Quer dizer, qual mulher que confia num homem assim, ou espera de um homem assim? Então, quando você começa a quebrar
relacionamento, você começa a quebrar o propósito, começa a perder a direção. E Abraão quebrou esse relacionamento com Sara. E aí a visão, o sonho, a construção de um Éden, de um jardim, de uma Canaã, começa a minguar. E o Egito começa a ser a nossa terra, começa a ser aonde vamos viver a nossa mentira. E Abraão quebra relacionamento aí. Só que não foi só Abraão que quebrou. Se Abraão quebrou o relacionamento porque ele induziu, por medo dele, Sara a se passar por aquilo, Sara também errou. Porque Sara viu vantagem naquilo. É verdade. Não vão matar meu maridinho. A gente vai estar bem, a gente vai estar alimentado. Então eu acho que eu posso viver essa mentira com ele, ou essa meia mentira com ele, ou meia verdade, aí depende de quem está olhando. E com isso, Sara proporcionou condições para que Abraão continuasse a mentira dele. Às vezes, quando a mulher não se opõe, mas quando ela se abstém, ou quando ela deixa acontecer, ou quando ela não interfere, né? Ela não é que ela não é culpa dela, ela é também culpada. Porque ela poderia ter falado, não, a gente está indo para Canaã, é para Canaã que nós vamos. Não, você não é meu irmão. Né? Nós somos parentes, mas você é meu marido. Nós temos responsabilidade. Quantos anos a gente está casado? Ela poderia ter conversado com ele, poderia ter negado isso. Mas ela coniveu com o erro e com o pecado. Então nós já temos, primeiro, quebra com Deus, segundo, quebra com a esposa, agora a esposa quebra com Abraão. Imagina a confusão disso. Deu confusão? Que confusão deu? Alguém descobriu. E alguém que descobriu não era qualquer pessoa. E aí, quando descobriu, passaram para Faraó, o cara ficou doido. E o que aconteceu? A gente só olha assim, deu muito dinheiro, muita riqueza para Abraão saiu mais rico do que entrou. Não, ele saiu humilhado, ele saiu envergonhado daquela situação. O rei, o faraó fez aquilo porque ele precisava resolver o seu lado, porque ele não queria ter uma relação. Veja, faraó, incrédulo, preocupado com uma relação incorreta, enquanto que o homem de Deus e a mulher de Deus deveriam ter se preocupado. Mas foi Faraó, e quando ele dá o tesouro, é tipo assim uma compensação para que Deus não o castigue, para que Deus não considere o seu erro, porque ele foi enganado, e realmente ele foi enganado. Mas por garantia, ele dá aquele tesouro para Abraão e Sara, para saírem humilhados de lá. Então, quando nós quebramos o nosso relacionamento, nós vivemos uma vida de humilhação. Sabe quem nos humilha primeiro, enquanto casais? Os nossos filhos. Eles sabem que a gente está mentindo. Eles sabem que a gente não está sendo verdadeiro. Eles sabem que a gente não é feliz. Eles sabem de um bocado de coisa. Eles conhecem a nossa vida. Sabe? E as primeiras humilhações que a gente passa são com os nossos próprios filhos. E aí você tenta inventar uma situação pior. E os filhos não aceitam muito facilmente isso, mas depois eles acabam começando a ter lucro com isso. Lucro com o papai, lucro para a mamãe, agora eu sou do papai, agora eu sou da mamãe, e com isso eles vão aprendendo que relacionamento é tirar vantagem quando a oportunidade surge. Aí você vê, um problema que surgiu aqui, vem para cá, e daqui vai para os filhos, e aí a gente vai vivendo esse grande inferno na nossa vida de humilhação. Quando a gente pensa sobre isso, e a gente fala, cara, como a gente está longe, talvez de tudo isso aí. Mas assim, Deus não está nos querendo fazer ver a nossa realidade com desespero. Porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer no mundo, para nos salvar, restaurar e nos colocar de volta ao rumo do paraíso, de volta ao rumo ao jardim do Éden, a restaurar as nossas vidas. E não importa a nossa idade, pode ser um mês de casado ou 40 anos de casado, há tempo. E eu vejo assim, eu e Ieda, a gente sempre, diariamente, nós estamos nos consultando o que nós estamos fazendo de errado, como nós podemos fazer melhor,
Quais são os nossos relacionamentos? Eu estou me relacionando bem com você, você comigo, eu não quero deixá-la envergonhada, ela não me deixa envergonhada, nem deixamos nossos filhos envergonhados. Quer dizer, nós cuidamos do nosso relacionamento. O relacionamento para nós é mais importante do que o nosso emprego. O relacionamento para nós é mais importante do que a nossa casa, do que o nosso bem, do que o nosso dinheiro. É. Porque se nós começarmos a dar valores a isso e desvalorizarmos para aquilo que Deus nos criou, né, nós começamos a quebrar essas coisas e isso vai fazendo essa confusão e esse problema seríssimo. Interessante que quando Abraão e Sara, eles foram despertados não por si só, mas pela vergonha que passaram com Faraó, e saíram do Egito e retornaram de novo à meta. Vamos fazer o nosso lar, vamos fazer o nosso jardim do Éden. Você vê que bonito que a primeira coisa que eles fazem é retornar e reconstruir um pacto com Deus. Fazer um culto, fazer um memorial para celebrar aquele momento.